Olá, gente, shalom, shalom, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benoa Brasil aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com a supervisão do Ravi Yaakov, gerente Skagit, e também do Moré Octano Márcio Braga. Hoje vamos falar de uma série de vídeos que nós estávamos fazendo, dando uma paradinha, mas vamos falar do Guia Benoa, da página 112, uma coisa que traz muita conversa, precisamos muito conversar. Esse daqui, gente, é o Guia Benoa, o primeiro Guia Benoa feito no Brasil para uma comunidade não judaica que pratica o monoteísmo, organizado por um rabino ortodoxo de primeira linha do movimento Rabat, para o Hashem. Então vamos aqui falar, gente, um judeu, um não judeu e a guarda do Shabat. O Talmud Sanhedrin 58b, aqui o nosso Rav Yaakov, no Guia Benoa, ele traz assim: foi trazido no Talmud, disse Reish Lakish, um idólatra que guardou o Shabat, que pena capital, como está escrito Gênesis 8:22, dia e noite não cessarão. Explicou o Rashi na seguinte linguagem: um idólatra que guardou o Shabat, ou seja, cessou de trabalho por um dia inteiro, que pena capital, como está escrito, dia e noite não cessarão. E de acordo com a interpretação não cessarão, se relaciona também com fazer trabalho pelas pessoas. Aqui na parte 2, né, no Maimônides, Lei dos Reis, capítulo 10, 9 a 10, ele diz assim: Maimônides traz o assunto na Alahá 9, na seguinte linguagem: o idólatra que se ocupa com o estudo da Torá, que pena capital, ele deve se ocupar somente nos assuntos referentes às suas 7 leis. E também o idólatra que cessou do seu trabalho, mesmo em qualquer outro dia da semana, se ele se comporta nesse dia como se fosse Shabat, que pena capital. É necessário dizer que ele criou uma festividade para si que pena capital. A regra é: não os deixamos inovar uma nova religião e criar preceitos religiosos para si, mas sim, ou ele se converte, recebe todos os mitzvot, ou segue as orientações da Torá para os gentios, e não aumente nem diminua as mitzvot. Se ele se ocupou com o estudo da Torá, guardou o Shabat ou inventou uma religião, devemos aceitá-lo, castigá-lo e avisamos que ele tem pena de morte por risco, porém não é executado pelo tribunal. Em Alahá 10, seguinte, Maimônides escreve um Benoa que queira fazer uma mitzvah das demais mitzvot da Torá, além das suas 7, como intuito de ser recompensado por elas, não impedimos de cumprir a mitzvah conforme Alahá. Se trouxe o sacrifício de Olá, recebemos dele. Deu que chegar recebemos dele. Olha, gente, olha como é que é grande Alahá, a instrução de Maimônides, o que ele está nos trazendo, o Guia Benoa, nosso Rav Yaakov, gerente Skagit, recebemos dele. A minha visão, devemos distribuir também para os pobres, necessitados judeus, uma vez que ele também é alimentado pelo povo judeu. É uma mitzvah para o povo judeu ajudá-lo, porém, o idólatra, que dá que chega cá, recebemos dele e destimamos para os pobres idólatras. Então, gente, você vê a diferença de um justo entre as nações, que os Benoa, que eu considero Hassidem Mocholam, e a diferença de idólatra. Mas, o que nós já falamos, o que é Avodah-Zará? Avodah-Zará é muito mais do que idolatria, é todo serviço estranho, é tudo aquilo que a Shem não especificou dentro da Torá, ao povo judeu, delineou os rabinos. Ah, mas isso é rabino. Gente, rabino é um juiz do povo judeu. Decreto rabínico vale muito, e quem não honra o decreto rabínico não honra a Shem, não honra a Torá, porque está escrito que temos que honrar os juízes das nossas gerações. Devarim 17:11. Então a gente vê aí uma luta muito grande, messiânico falando de rabino, cristianismo falando de rabino, muita gente falando de rabino, né? Porque querem introduzir as suas leis, introduzir o seu Messias, né? O falso Messias, suas falsas religiões. Um fala que cria o domingo, né? Com o catolicismo criou o domingo, né?
como os muçulmanos criaram a sexta-feira. Gente, não precisava disso, gente. O Ben-Hur, ele pode cumprir muitas mitzvot além das suas 7. Ele não pode guardar o Shabat, mas pode honrar o Shabat. Ele pode honrar com roupas bonitas. A mulher pode acender as velas do Shabat. O homem fazer o kiddush. Hoje temos o Sidur Ben-Hur organizado, tirado do Sidur Keilat Hashem, né? Assim, muito bem organizado, né, pelo nosso Rav Yaakov, com alguns rabinos de Israel. Gente, então, não precisa, gente. E o Ben-Hur, se ele quer fazer algo a mais, né, por exemplo, a 35, 34 trabalhos que são proibidos, ele pode, mas não pode é 39. Os 39 da pena capital, gente. Então, luz, sabedoria, né, vamos estar dentro dos padrões daquilo que o nosso Rav Yaakov ensina, daquilo que a Torá ensina, os legisladores, poxa, que ensina, e tudo vai bem para a nossa vida. Sabe qual é a maior proteção para o Ben-Hur? A maior guarda para o Ben-Hur? A maior segurar? São as suas próprias 7 leis. Porque o povo de Canaã foi tirado da terra de Canaã e foi dado ao povo de Israel a terra de Canaã, como hoje nós conhecemos como Israel. Por quê? Porque eles cumpriram as suas 7 leis. Então, gente, vamos cumprir as 7 leis de forma organizada, de forma justa, né? Vamos honrar o Shabat, sim, honrar, lembrar, mas não guardar, se querer se chomer Shabat, tá bom, gente? E vamos lá. Explicação da contradição. Vários comentaristas que escrevem sobre a aparente contradição de Maimônides nessas duas alahot para responder a contradição explicaram. O Radbaz explica que, na primeira alahá, se trata de um Ben-Hur que argumenta que tem a obrigação de cumprir mitzvah, e nesse caso é considerado uma inovação na religião. Ele teria proibido de cumprir, porém, na última lei, Maimônides trata de um Ben-Hur que entende não ter sido ordenado a cumprir as mitzvot e as executa voluntariamente, que nesse caso não precisamos impedir de cumprir de acordo com a alahá, com exceção do Shabat, estudo da Torá, naquilo que não é os copos para o Ben-Hur, tá bom, gente? Naquilo que é os copos para o Ben-Hur. Vamos lá. Demais comentaristas, vamos avaliar a visão dos demais comentaristas. O Marchá, um idólatra que guardou o Shabat que pena de morte. Devemos entender o motivo, porque somente nessas duas mitzvot, os idólatras que pena de morte, ou no seu cumprimento. Daqui a primeiro, se o Ben-Hur vier guardar o Shabat, não somente que não é recompensado, mas também que pena de morte, como está escrito, dia e noite não cessarão. E também está escrito, entre mim e o povo judeu, é um pacto eterno. É um pacto eterno para o povo judeu. Aí veio um monte de messiânico, e veio um monte de nexria. Eu já fui messiânico, tá, gente? Já fui do cristianismo messiânico, tá? Então eu posso falar asseguradamente, tá? Muito asseguradamente, né? A Bíblia de Hagashá, como a Bíblia de João Ferreira de Almeida, e outros que tem no Brasil, muitos querendo, através da Bíblia de Hagashá, dar contextualidade à visão do seu falso Messias. Mas estamos aqui para falar, porque muitos vão querer perder seus dinheiro, perder seus gado, vão perder seus dinheiro, vão ter que trabalhar, gente. Vai ter que trabalhar, se esforçar, lutar. E querem, não querem. Né? Como a gente está vendo pessoas aí fazendo debate com o rabino, coloca lá seus cortes para dizer que ganhou do rabino. Gente, que pouca vergonha. Vocês vão ser mais humildes, gente. Eu não sou judeu, mas sou um Ben-Hur convicto daquilo que achei que é me colocado. Como já falei, já fui cristianismo, já fui messiânico, já tentei até me converter e vi que não é para mim, porque não precisa isso daí. O Ben-Hur vai ter ressurreição dos mortos, o mundo vindouro, da mesma forma que o judeu. Lógico, o status de judeu é muito maior, porque assim Hashem escolheu. O povo escolhido é uma coisa, primogênito eles são, mas nós somos o quê? Irmãos também. Só que temos que saber o nosso lugar, nossa parte no mundo, para o Hashem. Vamos lá. É um pacto, como nós falamos, entre mim e o povo judeu. É um pacto eterno e se assemelha a um rei que se senta junto com sua rainha, uma pessoa que passa entre dois
que pena de morte, uma vez que o Machá modifica a sua linguagem do texto original do Talmud, que prega várias vezes o termo Benoa, aparentemente ele não faz diferença apontado pelo Hatan Sofer entre o Benoa e o idólatra na proibição de guardar o Shabat, com certeza. Meire, um Benoa que fixa para si um dia necessário trabalho, Shabat, Enkov, festividade judaica que deve ser punido, mas não executado. Isso que é implícito nas palavras de Maimônides, que um gentio que guardou o Shabat, que deve ser castigado, guardar, que se chometa, é diferente do que honrar e lembrar. Informamos a ele que receba todo julgo da Torá ou não, inove outros preceitos, além de nossos, pois não deixamos eles inovar uma religião ou novas festividades para si. Necessário trabalho, pois nesse caso ele irá se assemelhar a um judeu e outros poderão aprender dele. Porém, nas outras mitzvot não há nenhum impedimento. O Meire também muda a linguagem do Talmud, em vez do termo idólatra, ele usa esse lugar Benoa, relacionado com a proibição de guardar o Shabat. E mais ainda, uma vez que ele condiciona a proibição pelo motivo, pois nesse caso ele irá se assemelhar a um judeu e outros poderão aprender dele. Não existe motivo para diferenciar entre um Benoa e um idólatra. Gente, no próximo capítulo, na próxima parte, no 116 do Guia Benoa, eu vou falar da visão do Rebbe de Lubavitch acerca de todos esses comentaristas, tá bom, gente? Então, está bem explicado o que dá para entender, o que dá para compreender. Gente, eu coloco vídeo muitas vezes na internet, falo, mas muita gente vai falar que a gente é gado dos gurus, dos rabinos. Os rabinos são nossos gurus. Gente, eu tenho prazer e honra de honrar os rabinos, sabe por quê? Porque é um mandamento da Torá, que está escrito assim, que muitos homens pegarão na honra de um judeu e diremos, no psique de um judeu, e diremos que Deus é contigo. Então, gente, toda nação judia, cada um, sabemos que existe a tribo de Levi, os sacerdotes, mas todo o povo de Israel é o quê? Eles são como sacerdotes para as nações. Todo o povo judeu que pratica a Torá na sua essência, eles são sacerdotes para nós. E temos visto esse cumprimento há muito tempo. Baruch Hashem, temos visto esse cumprimento. E no caso do Benoa, que participa, que o nosso rabino é do Rabad, e outros rabinos, quantos Benoa que pegaram nas orlas deles e têm caminhado com a verdade da Torá, nas suas 7 leis. Eu me orgulho disso daí, tá, gente? Me orgulho, não tenho vergonha, tenho alegria, orgulho de ser Benoa, que algo gigante, impactante, que faz o mundo ser melhor. Sou livre, hoje sou livre de filosofia, fantasia. Tá bom, gente? Estou dentro do lugar certo. Baruch Hashem, muito obrigado, Rav Yaakov, a todos. Temos estudo na plataforma Benor Brasil. Temos a nossa Beit Noa Friburgo, que está funcionando aqui na região de Nova Friburgo, para todos que quiserem vir. Temos uma célula, né, de um grupo Baruch Hashem lá no Village, na Pavuna, no Rio de Janeiro. Temos em Pádua, na Casa da Joedva. Temos grupos no Rio de Janeiro, né, vários grupos, Niterói. Gente, estamos bem assessorados. Temos também o seu Ruberval lá na cidade de Volta Redonda. Eu creio que parece que tem alguém em Angra também. Então estamos assim, crescendo cada dia mais, né? Por todo o Brasil tem grupo Benor Brasil. Então, gente, vem para cá, vem ficar conosco, vem. Não fique desigrejado. Se alguém você saiu da igreja, ficou desprezado, você achou que estava tudo errado, vem para cá, vem conhecer a verdade que está na Torá, no judaísmo, gente. Deus, Ele nos ama e quer que nós caminhemos com uma identidade certa. Tudo de bom. Tchau, tchau. Felicidade para vocês. E Ria Doninho, Moreno Verabenho, Melé Machia, Tchau, tchau, Machia já.